eu sei que todos nós podemos orar da forma convencional, orar nas igrejas, orar da forma que você ora. Nós temos o direito de expressar os nossos sentimentos, a nossa oração do jeito que a gente aprendeu, a gente quer. Porém, eu queria compartilhar com vocês a experiência de um tipo de oração, apenas um, que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Sabe o que Jesus diz assim? Quando tu quiser orar, quer dizer que não é qualquer momento, é quando você decidir orar, quando eu quero fazer uma oração mesmo, o que você deve fazer? Entrar no quarto e fechar a porta, e ainda tem mais, e falar em secreto, em segredo. Quando tu quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em segredo com Deus, e Deus te recompensará. Ainda aumentando mais esses itens, você precisa ter duas coisas fundamentais. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: você agora precisa de saber que Deus existe. Você, para falar com Deus, saber Ele realmente existe. Outra coisa, outro item, saber que a Bíblia é a verdade. Ela é a palavra eterna, infalível de Deus. A palavra é a verdade, Deus existe. Amém? Quando você vai orar, eu tenho que entrar no quarto, fechar a porta, falar em segredo, mas saber que Deus existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Isso são fundamental para você orar, porque senão a gente fica orando como que a esmo, aleatório, parece que não sabe se está ouvindo mesmo. Não é assim. Deus existe. Agora, este Deus que existe, aí vem um entendimento para você continuar orando. É saber que este Deus não está sentado no trono nas alturas, que nós colocamos assim: Deus está sentado no trono, porque nós somos de origens religiosas diferentes do que temos hoje, e nós somos ensinados ao longo das gerações de um Deus que está fora de nós, porque foi colocada uma imagem na nossa frente, Ele estava ali na parede, estava ali no local, então nós olhávamos para uma imagem. Então aquele Deus estava fora de nós. Por causa disto, dessa tradição religiosa, quando vamos orar, fazemos a mesma coisa. A gente coloca um Deus fora e começa a gritar para Ele, começa a falar com Ele, mas Ele está fora. E eu queria que você hoje entendesse o seguinte: traga esse Deus que está sentado no trono nas alturas e coloque Ele no trono que Ele deve ficar, aqui nesse trono. Traga Deus para dentro de você. Entenda que nós somos morada de Deus em espírito. O nosso corpo, olha, o nosso corpo, ele é templo de Deus. Quando você entende assim, Deus está em mim, dentro de mim, muda-se toda a forma de interpretar as coisas. Porque se Ele está longe, eu tenho que gritar. Se Ele está em mim, muda-se a forma de falar. Porque Ele estando em mim, Ele estando em você, Ele estando em nós, então a vida que vamos viver é diferente. Olha, para você ter um entendimento assim, olha para Jesus. Quando Jesus veio aqui no mundo, a Bíblia diz em João 14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Jesus que habitou entre nós, Ele viveu a nossa vida. Ele veio sofrer as nossas dores. Ele veio viver o que nós estávamos vivendo. Ele veio viver a nossa vida. Ele é o Deus, Emanuel, que veio viver a minha vida e a sua vida. Quando Ele foi para a cruz,
Ele foi crucificado. Então, se ele viveu a minha vida, quando ele foi crucificado, eu estava sendo crucificado com ele. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Eu agora estou crucificado com ele. Se ele não foi crucificado, se ele viveu a minha vida, quando ele foi crucificado, eu estava crucificado com ele. Quando ele morreu naquela cruz, eu morri com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se vós já ressuscitastes com Cristo. Então veja bem, ele viveu a nossa vida. Nós estávamos nele. Ele morreu, nós estávamos com ele. Quando ele ressuscitou, nós estamos com ele. Agora ele foi para o céu. Mas disse: eu não vou deixar vocês órfãos, vou mandar meu Espírito. Agora o Espírito de Cristo veio morar em nós. Sabe para quê? Para que nós vivêssemos agora a sua vida. Agora é a nossa vez. Nós vamos viver a sua vida. Nós vamos pregar a sua mensagem. Nós vamos sofrer com ele. Tudo com ele. Como diz Romanos 8:17. Se é que nós padecemos com ele, então nós seremos glorificados também com ele. Ele viveu a nossa vida, e quando esteve aqui, agora nós estamos vivendo a vida dele. Ele mandou seu Espírito morar aqui. Então, se eu estou vivendo a vida dele, Gálatas 2:20 diz: eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos agora vivendo a sua vida. Nosso compromisso é com ele. Então agora ele em nós. Quando nós vamos orar, nós temos que saber dessas verdades. Veja bem, deixa eu falar assim com bem clareza, porque eu sei que todos nós sabemos orar, mas tem muitas ainda incertezas, dúvidas e falta de respostas. Existe muitas faltas de resposta das orações. Quando vamos orar, uma coisa que eu tenho aprendido assim, quando eu vou fazer essa oração, eu faço a oração normal com todo mundo, mas eu digo, mas quando eu quero orar mesmo, eu entro no quarto. Significa sair do sistema, sair do meio, ficar sozinho, e você ficar no lugar isolado. Você pode estar sentado, deitado, de joelhos, não importa. A forma física, Jesus não fala sobre essa forma física. Nós é que criamos, mas não há uma orientação. Tem que ficar de joelho assim, não. Tem que ficar deitado, sentado, não. Fica à vontade. Mas você tem que ficar à vontade, relaxado, fisicamente relaxado. Aí você entra num processo de, sabe de quê? Como diz no Salmo 131, sabe o que ele diz? Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Para a gente falar com Deus, você tem que fazer calar a tua mente, a tua alma. Ficar relaxado e acalmar. Ficar em silêncio primeiro, na presença de Deus. Você sabe que a gente vai orar, a gente chega, a primeira coisa que a gente entra falando logo. Você não sabe nem se está te ouvindo, você já está... Não, primeiro você se senta, ou se deita, ou fica à vontade. E faz calar a tua alma, senta paz, aquieta-te. Salmo 46:10. Lamentações 13:27 e 28. Assenta-te solitário. Fica calmo. Você vai falar com Deus. A mente nossa, ela é muito inquieta. Você não consegue fazê-la calar facilmente. É muita atividade, você não consegue concentrar em Deus. Você está falando, mas não concentra. Aí não há conexão da boca com o coração. Romanos 8:10, versículo 8. Você precisa conectar a boca com o coração. Você fala que o coração está cheio. Em 2
Coríntios 4:13 vai dizer assim: eu criei primeiro, depois eu falei. Você tem que haver conexão da boca, você falar, o coração crê, essa harmonia. Então se aquieta, fica calmo, tranquiliza, não tenha pressa. A palavra de Deus diz em Eclesiastes: quando tentar a presença de Deus, tenha pressa não, fique lá, tira um tempo. Depois que a gente acalma, irmãos, a alma, o coração, tem até o hino que diz: acalma o coração, né? Quieta, fica quieta. Quando você se acalma, normalmente eu gosto de fazer assim, eu gosto de refletir primeiro, pensar primeiro. Depois que você acalma, eu vou fazer uma conscientização, é o entendimento, como diz Efésios 1, lá pelo versículo 17, tendo uma consciência: Senhor, me dê o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado o entendimento, para que a gente possa entender as coisas, entender qual é o nosso chamado, entender quais são as riquezas de Deus para os santos, entender qual seja a suprema grandeza do seu poder, que é manifestada em nós, a eficácia do seu poder. Você tem que entender as coisas, porque se você não entende, você normalmente perde muito tempo. A gente passa às vezes 3, 4 horas de joelho e não sai com nada. Não é assim. Nós temos que diminuir o tempo, mas ser mais aproveitado. Então, se você está calmo, você vai se conscientizar. Se conscientiza como? Veja bem, uma das coisas prioritárias para mim é me conscientizar que Cristo habita em mim. É uma coisa que para mim é fundamental. Primeira coisa que eu quero saber. E isso é toda vez que eu vou orar, eu gosto de fazer isso. Está escrito em 1 Coríntios 6,17: o meu espírito uniu-se com o Senhor e eu sou um com Ele. Então, do momento que eu vou me conscientizando, eu vou citando a palavra, para ir me conscientizando que Cristo realmente está vivendo em mim. Depois que eu faço isso, eu gosto de saber assim, agora, quem é esse Cristo? Eu gosto de meditar. Meu Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse: é me dado todo o poder. Então Ele tem todo o poder. Ele está ciente de tudo, porque Ele é onisciente, sabe de tudo, não precisa falar nada, Ele já sabe. Ele é presente em tudo, porque Ele é onipresente. Ele é o verdadeiro amor. E esse Cristo verdadeiro habita em mim. Então, se Ele estar em mim, eu penso assim: então a sua palavra é a verdade. João 17:17: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, se eu tenho esse Cristo em mim, sou consciente dessa verdade, a palavra dele é verdade, então eu vou ouvir a sua palavra. Você já imaginou a riqueza que você pode ter aí? Eu vou citar apenas um item, porque nós não vamos ter tempo de falar muitas coisas. Um item. Vou citar, por exemplo, João 7, 38, 39, vai dizer assim, no 37, ele vai dizer assim: no último dia da grande festa, Jesus disse assim: quem tem sede, o que acontece? Venha a mim e beba, porque aquele que beber desta água, vai acontecer o quê? Fluirá do teu ventre, do teu interior, o quê? Rios de águas vivas, que saltam para a vida eterna. Ele disse, e ele falava do Espírito, que o povo não tinha ainda, mas que haveria de dar. Ele falava desse Espírito Santo, que aquele povo não tinha, mas falava de quando você chegar. Aí eu penso o seguinte: ele falava do Espírito, agora esse Espírito já habita em mim. Amém? Habita em você. Você recebeu o Espírito Santo quando crente? Sim. Então o Espírito Santo é real? É. Porque lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer assim, lá pelo versículo, talvez versículo 10:
Ele disse: se você não tem o Espírito, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito Santo, então não é dele. Mas nós estamos falando para a igreja que é dele. Por quê? Nós temos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o selo de Deus. O Espírito Santo da promessa, ele nos selou para nos fazer herança de Deus. É a garantia que nós temos que o Espírito Santo mora em mim. Então ele está em mim. Então se ele está em mim, o que está acontecendo? Aí eu penso assim: o Espírito Santo habita em mim, no meu interior. Então do meu interior está fluindo o quê? O que está fluindo? Um rio de águas viva. Nesse momento você coloca a sua imaginação. Você veja um rio, porque a fé é a sua imaginação. A fé é quando você consegue imaginar algo e traz para a sua verdade hoje. Eu imagino uma coisa e acredito. Isso é a fé. Agora, normalmente a gente não faz isto. E olha, irmãos, olha como é que a gente serve a Deus. Lá em Marcos 12:30 vai dizer que nós devemos amar a Deus, sabe como? Com toda a nossa força, com o nosso entendimento, com as nossas emoções. Nós temos que envolver por inteiro, com a capacidade, com o entendimento, com as minhas emoções. Eu tenho que permitir que as minhas emoções fluam. Então eu estou aqui imaginando, louvando o Senhor, meditando na palavra, que é preciso meditar na palavra de dia e de noite. Essa é a verdadeira oração. E sabe de uma coisa? Quando você entra para essa oração, você não vai nem pedir nada. Não é oração para pedir, porque tudo você já tem. Você sabia que você já tem tudo? O Senhor é meu pastor e nada mais me falta. Por quê? Porque você não tem Cristo. Você não está consciente que Cristo está em você? E Cristo é o que para você? Você imagina o que é Cristo é para você? Ele é tudo. Ele é teu pastor, Ele é teu salvador, Ele é o teu caminho, a tua verdade, é a tua vida, é a tua ressurreição, Ele é a tua riqueza, Ele é a garantia do teu futuro, Ele é a tua alegria, Ele é tudo que você imaginar que precisa nesse mundo. Ele é. Simplesmente Ele é, porque Ele já está em mim, está em mim. Se Ele está em mim, não precisa de nada, porque é do agrado de Deus nos dar o seu reino. Não falta nada. Nós já fomos abençoados, Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos. O crente não precisa de nada, ele tem Cristo. Se você tem Cristo, tem tudo. Já cantava os antigos: quem tem Jesus tem tudo. Precisa só entender isto: eu tenho tudo. Então, se eu estou no plano de Deus e eu olho assim, do meu interior tem um rio que brotou dentro de mim. É um rio que nunca vai secar, vai até chegar na eternidade. Às vezes eu estou lá em casa e passo o Tocantins, eu fico olhando esse rio Tocantins. Eu tenho 66 anos de vida, e quando eu era menino já banhava naquele rio. E com certeza, se você tivesse alguém com 1000 anos de idade aqui, ele dizia que aquele rio já estava lá, correndo bilhões de litros d'água por dia, passando bilhões e bilhões de águas, nunca secou. Isso é porque o Espírito de Deus dá vida. Quem faz fluir esse rio é o Espírito de Deus que dá vida. Não é a matemática, não é a ciência, nada, é o Senhor. A origem é Deus, é a presença de Deus que dá vida. Se o Espírito de Deus dá vida a um rio Tocantins, que sai não sei da onde, lá perto de Brasília, e vem rodando aí, onde o rio passa, vai trazendo saúde, trazendo vida, trazendo riqueza, trazendo bênçãos abundantes para todos nós que moramos aqui. Traz vida, porque nós bebemos água, é vida. Agora você imagina o rio de Deus brotando do meu interior.
Você tem que ver isso na sua oração. O rio de Deus está brotando. Lá no Ezequiel 47, versículo 9 diz: as águas desse rio são saradoras. Onde passa essas águas vai sarando. Esse rio dentro de mim, ele lava meu corpo, lava minha alma, lava o meu espírito, trazendo saúde. Eu estava pedindo: Senhor, eu tenho 66 anos, como é que eu estou vivo? Tem que ser do Espírito de Deus, as águas do Espírito brotando. Mas essas águas trazem saúde? Sim, traz saúde. Mas essas águas vai trazendo, vai fluindo, irmãos. Vai fluindo uma graça especial de Deus para nossas vidas. Porque desse rio brota tudo. Brota uma graça. Eu fico imaginando, Senhor, já vou completar 27 anos esse mês de julho que sou pastor dessa igreja. Por que as pessoas querem me ouvir? Não é humano, é porque o rio de Deus está fluindo uma graça de Deus. É graça, não é capacidade humana, é uma graça de Deus fluindo de um rio que nunca seca. Como é que eu tenho inspiração para pregar? É o rio que vai fluindo, gerando inspiração do Todo-Poderoso. A capacidade de perdoar é o rio de Deus que brota em mim, dando capacidade para me entender os outros e perdoar, capacidade para amar as pessoas, desejo de orar, com vontade de ser mais crente, com vontade de adorar o Senhor, com vontade de contribuir. Senhor, eu quero contribuir mais, eu quero pregar mais, quero ganhar mais almas, eu quero orar, quero fazer mais. Esse rio de Deus que nunca seca, está fluindo nossos corações e vai até chegar no céu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Do interior de cada crente está fluindo o rio, rios de vida, rios de água viva, porque nós recebemos o Espírito Santo, amados. O Espírito de Deus já está em nós, está em você. Agora você sabe, irmãos, eu estou falando para você como a gente vai orar. Eu estou baseado na palavra para dizer para vocês que oração não é só você dizer palavras, é muito mais, é consciência do que você faz. Por isso que a Bíblia diz que deve meditar na palavra de dia e de noite, para entender as coisas, para viver isso, viver, entender. Você tem que olhar para a Bíblia é verdade, ela está dizendo isso, então é isso mesmo, do jeito que ela está dizendo. Às vezes eu poderia falar em muitos outros assuntos, porque eu falei do rio, mas eu posso falar de outras coisas. Eu fico olhando assim: o Senhor me disse que eu... Quando ele está falando assim, de meu Deus, quem sou eu em Cristo? Aí eu vou para a palavra e fico meditando: quem sou eu em Cristo? O que o Senhor está dizendo de mim? Ele diz: tu és meu filho amado. Então eu sou filho amado. Ele diz assim: tu és o meu filho, porque tu creu no meu filho, teu nome escrevi no livro da vida. Eu olho assim e digo: Senhor, eu sou o projeto mais importante dessa terra, porque nunca existiu um homem igual eu, e nunca vai existir outro igual eu, só eu, único, unicamente eu, um projeto de Deus. Deus me fez tão especial que só existe um. É eu, você, é só você, especial. Eu sou tão especial de Deus, e você tem que ver isso quando estiver orando, que Ele diz assim: olha, eu te abençoei com toda sorte de bênção. Tá, abençoou mesmo. Eu te dei meu Espírito, então Senhor, tu me deu mesmo. O que Ele diz: ó, tudo tu podes em Cristo, então eu posso mesmo. Ele diz assim: tu pode fazer obras maiores do que eu fiz, então eu posso mesmo. Ele está dizendo, foi Ele que disse, e você só precisa crer. É por isso que o segredo é crer. Mas para você crer, você tem que imaginar, você tem que ver isto, trazer para uma realidade pessoal. Você já percebeu? Agora você quer terminar? Termina 8h30? Dá mais um pouquinho? Não, veja bem, você já percebeu que a maioria das nossas orações, nós estamos confessando
problemas, misérias, doença, fraqueza. Quando deveria que nossas orações, diz a palavra de Deus aqui em Filipenses, deveria ser com ações de graças, acompanhado de ações de graça, de súplica, de reconhecimento. Porque quando eu digo assim, Senhor, me dê um emprego, eu estou dizendo que eu estou o quê? Desempregado. Senhor, me aumenta meu salário, estou dizendo que estou ganhando pouco. Veja como são as coisas. Senhor, me cura, estou dizendo que estou doente. Agora, se você for para de Deus com o espírito das ações de graças e da gratidão a Deus, aonde você vai reconhecer o que o Senhor está dizendo a teu respeito, há uma diferença muito grande. Se você está doente, você sai curado. Sabe por que você sai curado? Porque todas as coisas de Deus, ela ocorre no reino da fé. Agora, tudo isso, irmãos, a gente vai aprendendo na oração e na meditação. Eu aconselho os irmãos a fazer as orações que vocês fazem normalmente, mas quando tu quiser orar, entra no teu quarto, saia desse mundo aqui, ó. Deixa o teu celular, deixa os problemas e vai falar só com Deus. Não tem um hino que está dizendo isso ultimamente? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, é hora de falar com Deus. Então é esse momento, vai lá falar com Deus, mas vá assim, descansado, relaxado, e vim aqui, Senhor, eu não vim te pedir, eu não vim exigir, eu vim te entender, eu vim te conhecer, eu vim viver essa palavra, eu vim as verdades. Aí o salmista, ou melhor, o profeta Jeremias, ele vai dizer assim, se você tivesse gloriado uma coisa, glorie apenas numa coisa, sabe o que é? Em me conhecer. Se você me conheceu, é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus, João 17,3, é ter a vida eterna. Conhecer o Senhor é ter todas, está lá em 2 Pedro 2, versículo 1, versículo 3, visto que no seu divino poder, Ele nos deu tudo que diz respeito a esta vida e vida de piedade, sabe como? Pelo conhecimento da pessoa bendita de Jesus. Conheça Ele, você não falta mais nada, não precisa ter ansiedade. Oramos a Deus é para reconhecer Deus e dizer assim, venha a nós o teu e seja feito a tua vontade. Nada é melhor do que a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.